São 70 episódios do O Acordo Podcast. Em nosso quase 1 ano e meio de trajetória, a gente não podia deixar de trazer alguma novidade. Quem não gosta de spoiler, vem por aí um novo estúdio, um novo cenário, para oferecer mais comodidades não só para os nossos convidados, mas para você também, nosso telespectador ou ouvinte. O episódio de hoje está recheado de melhores momentos, então assista, não esqueça de curtir, segura um pouco a ansiedade que logo mais vem novo cenário para você, agora em O Acordo Podcast. O ano de 2022 foi um ano de muitas emoções, intenso em todos os sentidos, desde os relacionamentos, que eu disse que era um ano de casa, separa ou engravida. E engravidar não é somente gestar um outro universo dentro de um útero materno, mas também gestar um novo negócio, iniciar novas fronteiras nos relacionamentos, em se relacionar entre as pessoas que trabalham. Então era um envolvimento de muitas emoções, onde tudo estava interligado como uma roda dentada para poder fazer o jogo. E quando uma das partes se levantava, havia aquela coisa de capengar, se autodestruíam, então houve muitas separatividades, dissoluções, empresas que fecharam e outras que foram abrindo no decorrer da frequência. Só que no ano de 2022 foi um ano também das máscaras caírem, né? Então as pessoas, elas foram se vendo e da mesma maneira elas foram deixando que aqueles arquetípicos que eles tinham diante da vida, do movimento, das suas escolhas, não estava mais tão confortável. E as pessoas do nada, como se um interruptor, desligavam a chave, não quero mais, estou indo embora, isso não serve mais para mim. Então houve muitas descompensações, principalmente emocionais, em todos os sentidos. Então foi um ano muito da emoção, o corpo emocional muito afetado. O meu desejo de estar aqui com o microfone moveu, o universo move e traz as pessoas, trouxe o Léo que nos apresentou, que houve essa sintonia para estar neste podcast. Então, quando você se abre de dentro para fora, você cria um campo de vibração que vai te atraindo ou expelindo. Por isso que o não deverá ser evitado, por isso que o medo deverá ser controlado, por isso que a fé deverá ser ativada, principalmente neste novo ano. Porque este que acabou, o 2022, foi para nos ensinar justamente a separar o joio do trigo. E quem não aprendeu? Como será esse ano? Como será? Complicado. Por quê? Porque ainda bem que o ano começa só 20 ou 21 de março. Então você terá esse mês todo de janeiro, já perdeu 5 dias, comece hoje então a avançar, porque realmente você terá até 20 ou 19 de março para se reestruturar em fazer a separatividade. O que realmente importa e o que não mais. O que realmente tem valor e o que não mais. É um ano muito dos números, é um ano muito analítico, é um ano muito das estratégias, é um ano muito de você se posicionar. E aí sim que entra o maior perigo. Porque se eu não deixei eu ser eu no ano de 2022 e não deixei as minhas próprias máscaras caírem por livre e espontânea expressão, mas eu comecei a ser eu, esse ano alguém vai vir e vai cair a força. Não, vou arrancar. Aí é o outro que vem e arranca. Então, este ano é o ano de arrancarem as máscaras. Então, é um ano lento, não vai ser um ano tão rápido. É um ano onde a proposta dele é você olhar para frente e ver que existe algo muito melhor. E é o ano das metas. Você vai ter que ter muita meta. Então, você vai ter que ser disciplinado, organizado, metodologia. Não vai ser um ano do oba-oba, como foi esse que terminou. Vai com a barriga, Que deu né? pra levar mais ou menos assim, Não, né? porque era muita emoção. Imagine 2022. O número 2 é a emoção, é a sabedoria, é o conhecimento, é o mimimi, é o aconchego. O 6 pega no colo, a barriguinha do 6. Se você desenhar o número 6, ele é aqui uma barriguinha. Então, era o ano do mimimi, vamos pegar no colo e vai dar tempo. O 7, o que é o 7? Tum-tum.
Não tem curva, é uma flecha, ou você faz, ou tu faz, você não vai ter opção. Então, Aí você vai dizer, Tânia, você tá assustando. Não, tô sendo realista, gente. Mas é um ano muito bom. vou fingir, Tânia, que ela não tá aqui agora, vou contar um negócio pra Mas você. não é verdade? Eu tenho lidado muito bem de Não, um tempo agora pra cá sim. com os não. Porque Teve antigamente... o ano passado você pediu pra ela fazer a constelação, lembra? Que você pediu pra ela fazer? Sim. Isso, depois que ela fez, essa mulher mudou realmente da água pro vinho, viu? Isso. Que bom. Então você que não acredita, ou você não tem essa crença, ou que você acha que não vai, faça. Porque tava até a prova viva dessa É que mudança. ela estava pronta. É, também. Porque se não está pronto e Não vai... muda nada. Não consegue porque você é dono de você. A única coisa que te pertence é você. E a única coisa que eu tenho na vida sou eu. E mesmo assim, quando eu vou e volto à grande morada, o corpo físico é a única coisa que eu não vou levar. Eu não levo nada daqui. A não ser os aprendizados que eu tive, as memórias das coisas que eu vivi, senti, absorvei e joguei dentro do meu banco de dados. Então, ela chegou no momento que ela escutou, assimilou e aceitou. E quando ela aceitou, aquilo entra. Então, nós deveríamos aprender até o dia 20 de março a aceitar. Aceitar tudo. Aceitar o teu jeito, a tua maneira, o teu corpo, aceitar o teu trabalho, mas isso ainda está realmente fazendo bem para mim? Isso ainda me traz prazer, alegria? Isso me traz realmente a verdadeira energia que eu estou querendo fazer na Terra? Se a resposta for não, aí sim eu vou buscar outros caminhos, outras maneiras, outras pessoas e vou fazer a mudança necessária. A maioria das pessoas precisam ainda ser convencidas da importância de guardar dinheiro, poupar para o futuro. E aqui, quando eu digo poupar, é gerar sobras para investir, não significa necessariamente direcionar esses recursos para a poupança, para o produto poupança. Falo de ter um orçamento superavitário. A maioria das pessoas ainda não tem essa consciência. Então, pegando a justificativa de que não está no nosso DNA guardar para o futuro e usando o que você disse de criar, incorporar isso no nosso dia a dia, e da mesma forma que a gente está presente diariamente na academia, cria um hábito de atividade física, de dieta, um hobby, isso precisa ser voltado também para a parte financeira. Porque se o nosso futuro depende da quantidade de dinheiro, por exemplo, que a gente vai ter num determinado momento, é extremamente importante a gente voltar o nosso olhar para esse lado. Comentei que somos seres previsivelmente irracionais. Isso significa que agora, nesse momento, a gente está tendo uma conversa racional, nosso estado frio. Entendemos que é importante, sim, gerar essas sobras, poupar, ter um orçamento superavitário. Na prática, nos momentos quentes de tomada de decisão, que é quando a gente precisa dizer sim ou não é isso que acontece. Mas, se ocorre essa inserção de hábito, essa modelagem do nosso comportamento, a gente passa desse momento de precisar ser convencido de que esse processo precisa ser feito para a introdução natural desse hábito no nosso dia a dia. E aí, a planilha, o planejamento orçamentário, que seria algo mais elaborado, direcionado com um aconselhamento especializado, começa a ter o efeito que a gente gostaria. O investimento passa a ser recorrente. Porque atualmente acontece o oposto. Quando a gente se convence, já passando para o segundo estágio, quando a gente se convence que precisa investir, qual que é a primeira atitude? A gente não se preocupa em, eu vou me preocupar em guardar e investir R$100 por mês. A gente não costuma fazer isso. A gente costuma saber qual é a aplicação mais rentável, o que dá mais dinheiro. Você vai querer ganhar. Exato. Você vai poder ganhar? Não, porque se eu tô guardando, se eu tô tendo a dor de separar um valor hoje, precisa valer a pena.
Só que como nós somos seres previsivelmente racionais, a gente ainda não entende que o impacto dessa recorrência, R$100 por mês durante 24 meses, tem um efeito, um resultado muito maior do que se a gente buscar uma rentabilidade, querer entender qual é o melhor investimento hoje. E no meio disso tudo, no meio da gente parar para entender qual é o melhor investimento, por exemplo, a gente não consegue fazer o principal, que é manter esse hábito de forma recorrente. Isso daí me veio muito a parte da Vivi, da questão de dieta. Sim. A gente tem aquele hábito de colocar a comida na mesa, tal, se servir, fez a panela e você vai se servindo à vontade. Tá ali do teu ladinho, você fala, comer mais um pouquinho, meu. Exato. Quando você faz a dieta, que é o você fracionar, você não quer nem ver o que tem a mais. Você coloca aquela quantidade mínima ou você já fez uma marmitinha, já pesou, já colocou ali a quantia desejada. Você come aquilo e sai correndo para não ver mais nada pela frente, sem objetivo, porque você tá com aquela porção. O dinheiro, eu acho que é a mesma coisa. Você viu o dinheiro todo. Ah, vai dar pra eu ir fazer o cabelo, vou fazer minha unha, vou pro shopping, paguei as contas. Ah, dá pra eu ir jantar também fora. Então, acabou. Se você pegar esse dinheiro hoje, vira e já faz assim, ó, não quero nem ver. Eu tenho que tirar X. Sim. Que é minha obrigação e o restante guarda, some com ele. Você vai ficar, lógico, tentado a querer gastar? Sim, você tem que ter a consciência de que não pode gastar. Mas já é um passo para daí você investir, não ter tanto acesso ao dinheiro para não ir lá e pegar de novo. O que ocorre? Qual que é o ponto-chave em toda essa discussão? Quando a gente chega na conclusão de que o nosso cérebro cria essa sabotagem e a gente acaba se auto-sabotando, como a Tabata disse, direcionamos recursos para todos os pontos das nossas finanças, mas nunca para investir para as nossas sobras. Durante uma sequência de pesquisas e estudo de casos, a gente percebeu o seguinte. Inclusive, quem fez esse estudo foi a Empreender Dinheiro, empresa que eu sou sócia. A gente estudou 7.000 casos em vários atendimentos. Foi algo bem bacana. E as pessoas, né? Vou usar um exemplo geral. Sempre vão dar conta dos seus compromissos. A gente sempre tem dinheiro para pagar as nossas contas, os nossos boletos. E para as sobras nunca vamos direcionar, porque existe a dor do desembolso. Eu tenho R$1.000, eu tenho 9 boletos de R$100, mas aqueles R$100 que estão sobrando, se eu for direcionar para uma outra aplicação, é como se eu estivesse incorporando isso a um outro tipo de boleto. Causa um incômodo, causa uma dor esse pagamento, esse desembolso. Então, por que não ter uma possibilidade atrelada à tecnologia e atrelada à nossa forma de consumir, da gente investir usando o nosso padrão de consumo? E aí, entrando na retomada das milhas, do uso do cartão, eu não sei se vocês já observaram, quem está participando, quem está assistindo, com certeza vai entender e vai concordar. A gente pode não direcionar nenhum recurso para os investimentos. Mas se a gente usar o cartão de crédito, é certo da gente sempre pagar a fatura do cartão. Porque você acostuma você ter um limite, então você sabe que você vai ter que pagar para aquele limite voltar. Então você pensa que eu preciso pagar R$500 aqui para eu poder usar os R$500 de novo, então você não pensa em guardar esse dinheiro. Sim. É um negócio óbvio. Sim. Óbvio, mas assim, é tão óbvio que a gente faz. Exato. Eu dou um jeito, mas eu tenho que pagar esse boleto aqui, mas eu não consigo dar um jeito de guardar R$100. Exato. E aí vem aquela teoria do pague-se primeiro, que ora, se nós temos diversas contas para pagar e a gente precisa gerar essa sobra,
e a gente precisa modelar o nosso comportamento para introduzir o investimento no nosso cotidiano, a gente se paga primeiro. E mais uma vez, na teoria isso funciona, mas na prática não. Porque a gente vai correndo pagar todas as nossas contas, fica torcendo para sobrar um dinheirinho e ter essa recompensa pelo mês inteiro de trabalhos. E mais uma vez, os nossos... Eu pedi uma comida fora porque eu trabalhei o mês inteiro e o mês. Exato. As pessoas têm que entender que temos que ter metas reais. Mesmo que às vezes a meta seja maior, você pode fracionar a sua meta como um processo, né? Então, eu quero emagrecer 20 quilos, eu vou emagrecer 2 quilos no primeiro mês, vou emagrecer mais 2. Entender que isso tudo leva um tempo e você vai chegar lá no seu objetivo. E por vezes você precisa ter apoio de profissionais, né? Por exemplo, que nem o exemplo que eu dei de emagrecimento. Você encontrar um profissional de educação física que te oriente a você evoluir no treino de forma progressiva, mediante as respostas que seu corpo vão dar, e ter também um profissional nutricionista te ajudando na parte alimentar vai facilitar muito. Só que aí em casa você tem que ter o suporte familiar. Então, por exemplo, se você é casado, tem que ter a esposa ou o marido também ali ajudando na dieta, facilitando para você não deslizar. Vai dormir cedo, não beber. Por quê? O dormir melhora todo o seu dia seguinte. Você dorme melhor, você acorda mais disposto, você consegue fazer atividade física, você se recupera do treino do dia anterior. Se você não dorme, o dia seguinte o treino já não rende, ou a tendência de você não ir treinar é muito grande, então acaba falhando, quebrando a corrente. Um dos grandes pontos é a consistência. Se você não consegue ter consistência em qualquer coisa que você faça, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Paulinho, agora fala uma coisa pra mim. As pessoas que colocam ali como a meta, o objetivo, o emagrecimento ou a prática de esportes. Ela sedentária nunca fez nada. Todo tipo é válido, desde que seja o início por uma caminhada, por uma natação, ou, enfim, a diferença de qualquer tipo de movimentação para um treino de academia. Como é que você poderia falar para as pessoas da diferença? Assim, toda atividade física vale a pena, melhor do que nada. Isso já é um ponto. Então, se a pessoa não faz nada, fazer qualquer atividade já é um ponto positivo. Existem atividades onde você vai ter um maior gasto energético e atividades que você vai ter um menor gasto energético. Então você vai gastar mais calorias, por exemplo, num treino de alta intensidade, um HIIT, por exemplo, fazendo uma academia, uma musculação, como fazendo uma caminhada você vai ter um gasto energético menor. Aí a pessoa ela tem que entender que ela está fazendo uma atividade que vai impactar pouco na composição corporal dela. Então o emagrecimento que ela está buscando vai demorar mais. Entendeu? Ela tem que entender, por exemplo, que ela está comendo pão, está comendo isso, está comendo aquilo, e essas calorias também vão fazer com que o emagrecimento que ela deseja demore mais para chegar. Então, em relação à atividade física, toda atividade é válida. Até quando eu faço coach, eu falo para as pessoas: se você tem que ir na esquina, vá a pé. Se você tem que subir 2, 3 lances, vá de escada, não vá de elevador. Toda essa atividade, não exercício, isso é uma atividade, gasta energia. É melhor você ir a pé do que de carro, é melhor você subir a escada do que de elevador. Se você precisa corte a grama, lave o carro, passeie com o cachorro, faça atividades que você tem que se movimentar. E tudo isso vai somar e vai dar um gasto energético diário maior. E é hábito, né, Paulinho? O que tem que acontecer, né? Essa relação do hábito é uma palavra moderna aí que todo mundo gosta de falar, que é o mindset. Tudo acontece em conjunto para que você tenha essa mudança de mindset. Então você tem que estar pensando, direcionado no que você quer, tem que agir em direção do que você quer. Eu vou falar uma coisa meia louca, né? O Paulinho fez uma pausa de
de 15 dias, né? Então fiquei sem treino 15 dias. Primeira semana de janeiro, vamos retomar. Então a gente vai todo feliz, né? Vamos voltar a semana de treino. Daí você percebe que o teu corpo, com 15 dias parado, não responde, sua performance não é como se você tivesse depois eu quero que você dê essa explicação, como se você mantivesse o treino. Essa semana, segunda semana de treino, eu olhei pro Paulinho e virei e falei pra ele: Paulinho, minha mente não tá respondendo. E, gente, é o mesmo treino da semana passada, certo? Eu tô na segunda semana de novo retomando o treino. Falei, não está, ou seja, fatores externos, não dormir bem, problemas, estresse, ansiedade podem sim afetar. Só que tem coisa melhor do que você olhar pra você e falar assim: eu vou me vencer. Eu não vou deixar essa sensação do eu não consigo tomar conta. Então o objetivo é esse. Então eu saí ontem com cara de morta do treino e fiz exatamente essa gravação. Minha mente não correspondia, mas eu fiz. Me senti melhor no decorrer do dia? Sim, me senti melhor. Dormi muito bem, era 10 e pouco, eu já estava dormindo. E acordei hoje melhor, então hoje o meu treino já foi melhor do que ontem. Só que você tem que ter um objetivo de que não faça concessões com você mesmo, né? Faça o que tem que ser feito. A disciplina, ela tem que ter. Paulinho, como é que funciona essa questão do que eu falei do... Isso vem dos primórdios, lá dos primatas, que antigamente o homem caçava, então ele gastava muita energia para caçar, conseguia uma caça e ele comia, ele ingeria aquele alimento e ele tinha ali energia para uns 10 dias. E essa memória o nosso corpo tem até hoje, que é o quê? Preservar energia. Então o nosso corpo ele trabalha na lei do mínimo esforço. Então ele tende a quanto menos energia você gastar, é melhor. Isso está na nossa genética do ser humano. Então se você, por exemplo, para de fazer atividade física, ele entende, vou economizar energia, ele tende a ficar inerte. E quanto mais inerte você fica, menos vontade você tem de fazer atividade. É assim que funciona o nosso corpo. Então, para você não entrar nisso, você tem que continuar a atividade. Ou então, se você parou, quanto antes você voltar e dar a sequência, mais rapidamente você vai voltar ao estado que você estava anteriormente. Vocês sabem, pelas nossas conversas pessoais e tal, que eu tenho me reavaliado em muita coisa em um certo período de tempo para cá. Sim. Isso também me fez pensar um pouco do que eram metas para mim e o que não são. Por isso que eu falo que se eu escrever ali é uma coisa que eu quero. Eu não deixo ela de lado, mas talvez eu não priorize ela agora. Então é isso. Profissionalmente falando, e eu sempre gostei muito de falar de profissão, de trabalho, vocês sabem disso. Eu tô hoje, eu acho que eu falei isso contigo, Dan. Eu tô hoje num lugar onde eu posso dizer que o Vini de 5 anos atrás falou: essa é a minha meta de estar lá, né? Quanto à carreira, quanto à minha estabilidade financeira. Lógico, tem os deslizes, tem as derrapadas, todo mundo tem. E você falou um negócio de desafio, eu adoro ser desafiado, ainda mais quando é trabalho, é isso que sempre me botou pra cima, sempre me motivou um pouco. Que é aquela gana, né, cara? Tipo, você fala assim, pô, cara, tô fazendo a mesma coisa aqui todo dia, tá ficando chato pra mim. Peraí, o que me dava vontade antes? Era fazer uma coisa diferente, era fazer uma coisa nova. Isso pra mim me leva muito pra frente, vocês me conhecem. Quer falar eu falo pro Vini fazer uma coisa, você não consegue fazer, já viu isso aí? Já. Acho que ele não consegue fazer, peraí. Não é que eu fico com raiva, né? Que eu tenho que provar pra todo mundo, não. Pode parecer. Eu falei, mas por que eu não conseguiria fazer? Então isso eu pensando hoje, eu vejo, cara, eu tô muito legal aonde eu tô hoje. E reavaliando muita coisa na minha vida, eu também não tô muito legal em muitas outras coisas. Eu deixei a minha zona de conforto de ter chego nesse 25 anos, dominar muito a minha vida. Vocês já me falaram isso também. E agora eu tô me tirando da zona de conforto. Então eu tô colocando coisas que eu não fazia. Acordar mais cedo, né? É um processo, nem todo dia eu consigo. Normal. O propósito é chegar lá. Não quer dizer que eu vou cumprir em uma semana. E ler a Bíblia, estou lendo todo dia. Uma coisa minha, não obrigo ninguém a
fazer o que eu faço, mas me faz bem, é legal. Na verdade, Vini, Interpretativo daquela maneira. Às vezes você vai pegar uma coisa que vai te tocar naquele momento. E uma outra coisa que tem mudado muito em relação a meus hábitos também, pessoas com quem eu me comunico, me relaciono, e a família. Eu tô dando muito mais tempo para meus pais, para minha irmã, que era uma coisa que eu passava tão despercebido, sabe? Tão ali mesmo. E para mim tá me fazendo um bem danado. Tô vendo e conseguindo ajudar meus pais em coisas que antes eu falava, deixa quieto. isso chama amadurecimento. Você tem suas metas para esse ano? Tenho. Quais são E todo dia eu acrescento ou tiro uma. Mas é por isso, eu fiz metas assim. Não. Todo dia. Olha, gente, Não. começamos como você não fazer as metas. Todo dia você coloca Exato. meta Tudo que eu e tira disser meta. aqui, faça ao O contrário. contrário. Eu fiz metas curtas, né? Então, saúde, por exemplo. Nada me impede de esse mês ainda no dentista ou no médico fazer alguma coisa que eu necessite. Então, se é uma meta que você... O que eu preciso para isso? Não tenho plano de saúde? Vou ter que ir numa clínica? Vai. É uma meta curta. Eu consigo fazer isso em uma semana se eu quiser, certo? Agora, outro tipo de meta, por exemplo, eu achei melhor dividir em metas trabalho, eu mesmo, que é um momento meu, que são coisas que eu tô fazendo pra mim mesmo, saúde. Então, eu achei mais fácil pra mim, esse é o meu entendimento. Financeiramente. Eu acho que eu cortei legal. É normal. Eu falei pra Tabata, acho que você é uma das pessoas mais presentes na nossa vida. Em relação principalmente ao trabalho pessoal também, né? Porque a gente acaba ficando junto, mas em relação a projetos e a trabalho, você tá muito, muito dentro. Então eu coloquei algumas metas, algumas coisas foram mudadas, né? Do ano pra cá, foram acrescentadas coisas que a gente não esperava, algumas adversidades aí que a gente superou. Então isso mudou alguns planos que a gente tinha, mas também vieram planos novos. E eu acho que é isso que é onde a gente consegue se encaixar. Pro podcast, eu tenho metas, como alcançar os 3 mil inscritos esse ano, entrevistar de 2 a 3 pessoas da área nossa, famosas. Então é uma meta, um objetivo que eu quero criar para que isso aconteça. E quando você fala assim da gente, de pessoas, eu acho que depois eu quero entrar também e falar algumas metas minhas particulares, mas tudo no negócio. Vamos falar assim, como que a gente tá em equipe. Todos vocês já conhecem o Danilo e a Tabata, o Vinícius está aqui com a gente sempre nos bastidores e aparece. E eu acho que isso aqui é um projeto que a gente criou, né? Que tá dando muito certo e a gente acha que agora tá na hora de começar a colocar metas nele, né? Para que ele cada vez evolua mais. Não sei se eu falei com vocês, conversando fora daqui. O que eu acrescento metas ou eu tiro é que eu vejo às vezes que talvez isso aqui não seja tão importante de eu fazer mesmo. Então, eu coloquei uma coisa que foi no calor do momento de alguma coisa. Não, eu quero isso aqui esse ano. Eu posso esperar. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu posso esperar. Eu falei isso com vocês. Eu acho que esse ano é um ano para eu capitalizar, por exemplo. Eu prefiro pegar esse ano e juntar um dinheiro que eu não estava conseguindo juntar antes, ou que eu consegui juntar e tive que gastar por algum tipo de emergência. Então eu acho que eu posso usar esse ano para capitalizar, botar até julho, um valor estipulado. Tô conseguindo? Tô conseguindo, maneiro. Vou chegar em julho e vou cumprir essa meta. Cumpri. Vamos até dezembro, vamos botar outra nesse ponto, tô dizendo financeiro nesse caso. Então toda hora eu tô mudando um pouco as metas, que eu falo assim, cara, eu acho que isso aqui é mais importante para mim agora. E como eu estou vendo, eu tô sentindo isso. Conversando, vendo podcasts, vendo pessoas que eu não via antes, né? Indicação sua, da Tabata. Tenho muita ajuda de muita gente também. Tem muita coisa falando pra mim. A vida mesmo mostra, né? E esse ano, particularmente, eu tô escutando muito, eu tô muito mais ligado a Deus agora. Do meu jeito, do meu passinho. Mas isso é uma coisa que tá mudando muito pra mim, né? E, cara, parece que quando você tá procurando uma resposta, a resposta vem, você vê aquilo, você muda um pouco o caminho. Eu tô mudando um pouco o caminho das minhas metas, então pode ser que no dia 1 de janeiro eu fiz uma meta que hoje pra mim ela já não é mais tão importante, não que ela não seja, mas que eu posso
peraí, isso aqui não precisa ser uma prioridade pra mim agora. Você faz metas, você escreve ou... Eu escrevo. Escreve. E aí toda hora eu releio e falo assim, pô, peraí, isso aqui eu não cumpri Mas ainda. essa que você tá tirando, você tá fazendo na lápis, né? Não, é no computador, tem um negócio chamado computador, você pode apagar. Acabou borracha. Você coloca mesmo. no celular, Entendi. Tem que fazer a piadinha, né? Fui pego de surpresa pela vida, né? Então, eu não cresci num ambiente assim, esbanjando dinheiro, mas também não posso dizer que eu era pobre, né? Mas eu cresci num ambiente assim, com dificuldades financeiras, sim, né? E com 15, 16 anos, mais ou menos ali, nessa época, né? Eu fui pego de surpresa pela vida. Que foi... Eu morava, minha mãe e um padrasto, né? Eu cresci assim, eu não tinha contato com meu pai. E nesse período a minha mãe se divorciou. E no mesmo tempo ela adoeceu muito. Então ela estava com vários problemas de saúde, depressão, síndrome do pânico, escoliose na coluna, inflamação do quadril. Então ela estava num momento muito ruim de saúde. E ela também não conseguia fazer nada. Então, na matemática básica que a gente fez, né? Somos 3. Eu, minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto saiu por conta do divórcio. Não sei o que aconteceu, não sei dizer. Minha mãe, super mal de saúde. Sobra o Breno. Então, ali, muito jovem, eu me vi na posição de que eu tenho que deixar de ser um menino, virar um homem e começar já a sustentar eu e minha mãe. E foi assim, do nada. Foi tudo muito junto. O divórcio da minha mãe eu não sabia, o pé que era a relação eu não sabia. Do nada ela virou e falou assim, ele não tá mais aqui e tal. E foi assim, do dia pra noite. E aí eu olhei e falei, tô perdido. Falei, não sei o que eu faço. Sua mãe não trabalhava. Ela já trabalhou, mas nesse período ela não estava trabalhando. Então, o padrasto que era o provedor da casa. Exatamente. E foi quando eu olhei e falei assim, não tenho escolha agora, eu só vou pra cima e vou fazer o que der e eu vou superar isso. Graças a Deus eu tinha uma mente muito forte, eu falei, eu consigo superar isso. E você tava com 15? Eu diria que já era 16, 17 ali, tá. Mais ou menos assim, né? Que foi mais ou menos na época que eu entrei nessa escola de informática, foi quando aconteceu. Foi mais ou menos perto. E, como a gente falou, um adolescente de 16 anos, 17, ele não consegue um emprego para sustentar uma casa. Não consegue. Então, o que eu fazia? Eu tinha um emprego à tarde e um emprego à noite. E era muito, mas muito cansativo. Tanto mentalmente quanto fisicamente. Porque de manhã você ia pra escola. E de manhã tinha escola. E eu ficava exausto. Então a rotina era acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola, para pegar o ônibus, essas coisas. Saía da escola, ia pro primeiro serviço, saía desse serviço, ia pro segundo serviço, que o da tarde mudou bastante, mas geralmente à noite foi uma pizzaria que eu trabalhei. Eu trabalhava como garçom. E era muito cansativo, porque aí esse serviço terminava coisa de meia-noite, ia pra casa ainda, chegar em casa, tomar banho, comer, às vezes fazer trabalho da escola, era coisa de 2 horas da manhã, pode acordar cedo. Então eu dormia coisa de 4 horas por dia, muito mal dormido. E só que eu já tinha aquela mente empreendedora, né? Então eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. O que eu preciso fazer? Eu tenho que estudar. E foi quando eu falei, eu não posso largar a escola. Eu tenho que aguentar essa barra. E era muito pesado, muito pesado. Eu lembro uma vez um carnaval que teve. E eu estava trabalhando durante o carnaval. E o bloco, o carnaval passou exatamente na frente da pizzaria e eu tava na frente lá. Passou um amigo meu e falou assim, cara, tá todo mundo se divertindo, você tá trabalhando. Naquela hora, aquilo, por um lado, machucou. Falei, pô... Porque assim, se a pessoa quer pular o carnaval, ela tá certa. Se a pessoa quer não pular o carnaval, quer trabalhar, ela tá certa também. Mas eu não tinha escolha. Aí você recebeu o convite para começar a dar aula. Beleza, você aceitou, né? Isso. Esteja pronto para as oportunidades. Sim, sempre.
Dali, onde você viu a necessidade, onde você foi crescendo como carreira? Aí é uma história longa, né? Mas assim, em resumo foi, toda vez que eu entrava numa empresa, eu sempre entrava com 2 coisas em mente. A primeira, vou fazer o meu melhor. A segunda, eu vou tirar daqui até o máximo. Então, quando chegar no ponto que eu não consigo mais crescer, seja financeiramente ou de experiência, eu vou tentar buscar outra oportunidade. Então, todas as minhas oportunidades foi baseado nisso. Então, eu fui indo até onde chegou um ponto que eu percebi que falei, daqui eu não cresço mais. Falei, aprendi tudo que aqui dava para me fornecer. Vou procurar outra oportunidade. E aí foi quando, nesse caso, eu fui abri uma vaga na própria escola que eu fazia curso, que na época era a Microcamp. E abri uma vaga de professor lá. Eu fazia curso lá, eu era aluno lá. E eles abriram uma vaga de professor, eu cheguei e falei assim, eu quero essa vaga. Eles falaram, não, mas você é aluno tal. Eu falei assim, mas eu consigo. Me põe na entrevista, me põe no processo seletivo. Se você quiser, eu dou uma aula pra quem você quiser aí e eu vou atrás. E aí eu entrei, fiz todo o processo, passei como professor da Microcamp. Tanto que eles tinham uma regra que, no caso deles, assim, você é permitido trabalhar a partir dos 16, registrado, né? Mas no caso deles, eles não contratavam menor de idade. Mas eles abriram uma exceção, porque deu muito certo. Então toda vez foi isso. E aí foram muitas empresas assim que eu trabalhei e fui progredindo. Eu passei por outros cargos de tecnologia sem ser desenvolvedor. Então eu já fui administrador de sistemas, já fui gerenciador de redes, né? Mas o desenvolvimento de sistemas sempre teve junto a tudo isso. Então eu fazia freelance por fora. Ou, como eu falei, eu trabalhava numa empresa, eu não era o desenvolvedor, mas a empresa tinha o setor de desenvolvimento. Eu chegava lá e falava, tá precisando de uma ajuda aqui? Posso fazer alguma tarefa nisso? Pode fazer. E assim foi indo. Até quando, de novo, eu cheguei num ponto que eu estava numa empresa, eu estava muito bem nessa empresa. Já, principalmente financeiramente. Mas eu olhei e falei assim, eu ainda não sou desenvolvedor, especificamente. Eu já programo, eu sei desenvolver, eu faço alguma coisa que outra, mas não é ainda, não é a minha função aqui, não é ser desenvolvedor. E eu quero isso, então eu vou atrás. E aí surgiu o ponto de que chegou um momento que se eu quisesse focar nisso, eu ia ter que dar um passo para trás. Por quê? Eu estava numa empresa muito bem como analista de servidores. E por mais que eu já tivesse programado, eu já tinha feito freelas, eu já tinha feito os desenvolvimentos, eu já tinha feito softwares que funcionavam, quando o pessoal olhava o meu currículo, falava assim, você não teve nenhuma experiência como programador. Que também é popularmente chamado de programador, né? Quando o pessoal olhava o meu currículo, falava, você não teve experiência como programador. E eu falava, não, mas eu já fiz softwares, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E muitos falavam, não. Você parece bom, eu quero te contratar. Mas você vai ter que entrar como júnior, né? o nível básico. Só que eu já estava numa condição como analista de servidor de sênior. Então eu ia ter que voltar para trás. E foi quando eu percebi que eu falei, eu tenho que dar esse um passo para trás para pegar impulso. E aí depois dar muitos passos para frente. E foi aí que eu aceitei uma proposta inferior à minha, mas para conseguir focar só em desenvolvimento. Você comentou que o inglês ajuda, porque daí ganha em dólar, né, amigão? Exato. Aí o negócio muda, né? Eu vejo muita gente fala assim, estuda inglês que é bom. Mas não fala o porquê. O que você vai fazer com o inglês? Aí vai lá, faz um curso de inglês e nunca mais usa, né? Então eu vou falar assim, estude inglês e busque vagas internacionais. Hoje em dia existe muita vaga remota. Muita vaga. Na área de tecnologia é mais fácil, mas mesmo outras áreas você consegue. Eu trabalhei numa empresa que o financeiro era... A empresa era estadunidense, a mulher do financeiro era da República Dominicana, auxiliar financeira. O RH era da Argentina. Então, assim, não é só tecnologia. A tecnologia é mais fácil, tem mais? Tem, com certeza. Mas existem outras também. Então, assim, estude inglês, busque uma vaga remota. Isso depois da pandemia ficou mais comum,
Muito mais, porque Muito assim, a mais. tecnologia já tava aí. A globalização, depois da pandemia, eu acho que a gente cresceu uns 10 anos pra frente Sim. em um ano, né? Posso citar um rapaz aqui do LinkedIn? Claro. você quiser. Tem então, na verdade, esse cara ele é mais focado em vagas para imigração, mas a gente vai chegar nesse ponto também, que é o Lucas Galadino, no LinkedIn. Ele fala bastante sobre esse ponto, né, de vagas fora. Mas, no geral, é isso. Estude inglês e pesquise vagas remotas. Eu até estava falando, por exemplo, auxiliar financeiro. Eu conheço algumas pessoas que são auxiliares financeiros e tal, e pelo que eu vejo, né, essa não é minha área de expertise, mas pelo que eu vi é uma média ali de R$2.500 um auxiliar financeiro, né? Eu presumo que a auxiliar financeiro que trabalhava comigo não ganhava menos de $2.000, entendeu? Então, assim, eles, para a empresa lá é muita economia, né? Porque $2.000, dependendo dos Estados Unidos, é o salário mínimo. Exatamente. Um auxiliar financeiro já não ganha mais o salário mínimo. E pra gente aqui, para outras empresas da Latam, para outros países Latam, quando você converte, dá um boom gigantesco. Hoje, se você vamos arredondar a R$5, que não sei, hoje tá um pouco mais, mas vamos arredondar a R$5. 2.000 são R$10.000. R$10.000. Entendeu? Hoje que você acabou de falar, um sênior aí tá ganhando 10 mil no Brasil, né? 12, 15, você falou essa variação.